Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que seria a pluralidade dos mundos, né? E as encarnações em diferentes mundos, né? São temas que a gente estuda, são temas complexos e muitas pessoas às vezes têm dificuldade, às vezes, em entender o que é, né, essa tal pluralidade dos mundos, né? Vários reinos, como fala no Evangelho, né? E Kardec ele começa nos dizendo o seguinte, né? O universo ele abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Diz-nos a razão, continua Kardec, não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e não podendo também ser obra do acaso, a ser obra de Deus. Então tem duas coisas que ele já fala aqui para nós, né? Se a gente for analisar a palavra pluralidade, nós vamos saber que sempre é mais que um, né? Se a gente partir do princípio que hoje nós estamos encarnados aqui na Terra, onde estão os desencarnados? Né? No mundo espiritual. Então aí já são dois mundos, né? O da Terra, dos encarnados, e os dos desencarnados. Só que isso vai muito mais além, né, do que isso. Por quê? Porque quando a gente está falando de pluralidade dos mundos, nós não estamos falando só na realidade dos mundos invisíveis e dos mundos materiais. Nós estamos falando da obra de Deus, né, da criação de Deus. E a doutrina espírita, ela nos ensina que temos 5 categorias de mundos, né, que seriam o quê? Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração ou regeneradores, né, os mundos ditosos ou felizes ou os mundos celestes. E o que seriam cada um desses, né? Seriam evoluções, né? Cada um desses, eles vêm evoluindo também, assim como todos nós espíritos. E da onde que parte toda a criação, né? Qual seria o primeiro mundo? Então nós vamos falar de quem? Dos primitivos, né? O que seriam os mundos primitivos? Como ele fala, né, que tomada a Terra por tempo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes, né, na condição de raça selvagem ou das nações bárbaras que ainda entre nós, né, ele está falando que ainda entre nós na Terra, tá, se encontram, resto do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou benevolência, nem as noções do justo e injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias, de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, né, a nenhuma dessas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Então, esse mundo, o que seria esse mundo? As primeiras encarnações do Espírito. Então, lembrando que Deus, quando cria um Espírito, Ele cria ele simples e ignorante, que passa por todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal. Quando ele faz essa transição, né, do animal pro hominal, qual que é o primeiro mundo que esse espírito vai habitar? É os primitivos, que são os primeiros mundos também que foram criados, né, assim como a Terra já foi, assim como há mundos que estão sendo criados nesse momento, né? E assim como há mundos que já evoluíram para outras situações. Então, as primeiras encarnações dos espíritos, elas ocorrem aonde? Aqui, nesse mundo. Porque, como ele fala,
aqui no descritivo. São mais atrasados, né? São rudimentares, né? A forma é humana, mas não há beleza nenhuma, né? Não tem, né, a força bruta nesse caso é o que demanda. É como se a gente fosse estudar a questão da história e lembrasse lá da época das cavernas, né? É bem parecido com isso, né? Por quê? Porque são as primeiras encarnações, as primeiras evoluções, é aonde o espírito vai começar a viver, ele vai começar a criar o seu livre-arbítrio, ele vai começar a passar pelas suas provas, né? Ele vai começar a caminhar na forma humana. Então, quando Deus, né, cria-se, né, o mundo, Deus não, na realidade é a vontade dele, mas abaixo dele aos arquitetos espirituais que fazem todo esse trabalho de criação, né? Não é simplesmente ele que faz, é ele que determina, mas há espíritos superiores, né, que fazem todo esse trabalho de construção, de análise, de projeção, né? Não é simplesmente vai-se fazer o mundo e se faz, não, é muito bem arquitetado, é perfeito, não há erro nisso, porque é a obra da criação. Então, quando esse mundo ele se faz, né, ele vai também evoluindo. E não é porque ele acaba de ser criado que já vai haver encarnação. Não, não é assim. Se a gente for estudar a formação da Terra, por exemplo, a gente vai ver que passou milhões e milhões e milhões de anos até ela chegar num estágio aonde pode-se, né, ter uma encarnação e a vida. Mas antes disso, há todo um processo de criação, que é o que a gente vê, a criação dos mares, a criação das rochas, toda essa estruturação, né, biológica, estruturação geográfica, tudo isso parte da criação. A partir do momento que há possibilidade de vida, né, isso é implementado. Na realidade, na construção, para quem já leu a Gênesis ou pesquisou, sabe que na construção de cada planeta já vem os germes, né, que são as sementes, que vão procriar no tempo correto, né? Então já vai estar implementado ali. A partir do momento que ele começa a evoluir o mundo, aquilo vai começar a evoluir junto e no momento exato ele começa a ser criado. Igual a gente vê, os vegetais, os animais, é tudo no momento certo. Então esse é o primeiro mundo onde o espírito vai passar na sua primeira encarnação. Ele pode ficar, né, o espírito, vários tempos ali também, igual nós estamos na Terra. Quantas reencarnações nós já não viemos para cá? Várias, né? Não é uma só, são várias. Então ele vai ficar nesse mundo até que evolua, né? E o mundo também evolui, né? Por quê? O mundo, os planetas, no caso, esses mundos, eles seguem as leis do progresso. Diferente do espírito, que tem o livre-arbítrio, o mundo, ele evolui conforme a lei do progresso. Não tem como atrasar ou adiantar, ele vai evoluir no tempo correto. O espírito, na realidade, ele vai evoluir se ele quiser, porque ele tem o livre-arbítrio, ele não vai retroceder. O máximo que vai acontecer é ele estagnar. Mas os mundos, eles vão passar de uma categoria a outra, né, independente do que aconteça. Isso é obrigatório. Diferente, como eu citei, dos espíritos. Então, quando há evolução, qual que é a próxima evolução do mundo? A que nós estamos hoje, os mundos de provas e expiações, que são mundos, onde domina o mal, destinado aos espíritos que necessitam expiar as suas faltas cometidas em encarnações anteriores. Então a gente está ainda num mundo inferior, se nós formos pensarmos. A Terra ainda, ela não é, como a gente sabe que está em transição, mas ela não é ainda um mundo regenerador, né? Ela está transitando. Ela é um mundo de provas e expiações. Então aqui ainda a gente vê muito mal, né? A gente sabe que tem o mal ainda domina aqui, né? Nós somos que nem reencarnados aqui para exatamente, né,
expiar as nossas faltas das vidas anteriores. E essas vidas anteriores, elas podem ter sido onde? Aqui, nesse mundo, como no mundo primitivo, né? Que é o que a gente vem carregando. Elas podem ser acontecidos em existências anteriores, mas são mundos que nós somos obrigados a testar, né, as nossas expiações e as nossas provas, para saber se nós já conseguimos suprir aquilo que a gente errou no passado, se a gente já está apto a passar para uma outra categoria, um outro mundo, né? E como ele fala, a variedade desses mundos é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, quer dizer, todos nós fomos rebeldes em algum momento, né? Todos nós cometemos falhas graves e erros em alguma das nossas existências. Se a gente fosse tão perfeito e evoluído, nós não estaríamos aqui hoje passando por provas e expiações, nós estaríamos num mundo mais evoluído. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente devolve as qualidades do coração e da inteligência. Então a gente está aqui na realidade para trabalhar todos esses nossos defeitos, né? Todas essas nossas falhas que nós cometemos em algumas das nossas encarnações, onde nós podemos melhorar, aprimorar o nosso espírito, para quê? Para podermos adentrar a um mundo mais evoluído. Se a gente continuar da forma que muitos estão, né, fazendo o mal, como aqui fala, que é onde domina realmente o mal, a gente vai continuar sempre nesse mesmo mundo, né? A gente vai continuar sempre reencarnando aqui, né? Sempre reencarnando nesse estado, não nesse na Terra propriamente dito, né? Pode ser outro, né? Outro mundo de provas e expiações. Então, nesse caso, a evolução do mundo ela vai ocorrer, como eu comentei, mas se o espírito continuar errando, ele vai continuar voltando para esses mundos, ele não vai passar para um próximo. E quando esse mundo evolui, por exemplo, a Terra que está saindo de provas e expiações e indo para a regeneração, aqui ele já fala, são mundos regeneradores, né, que servem de transição. Esses mundos eles servem de transição, entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então é um mundo transitório. A alma penitente encontra nele a calma e o repouso e acaba de depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Ele está falando ainda nesse mundo. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe o silêncio do coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne, e por isso sujeito às vicissitudes, de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Então esse, se a gente for analisar, ele já é uma evolução ainda maior, né? Porque ele já começa a deixar o mal de lado, né? Não é que não existe o mal, ainda existe, mas já começa a predominância do amor, como aqui ele fala. Muitas imperfeições, muitas doenças, muitas coisas que a gente carrega nesse mundo de provas e expiações, aquele já não tem mais a necessidade de ter, né? Ele já é mais evoluído, como aqui ele fala. Fala, isenta o orgulho que impõe o silêncio, a inveja, a tortura. Então essas coisas elas vão se amenizando conforme a evolução de cada mundo, né? Nesse regenerador ele já está mais propenso à questão do bem, né? Ainda existe o mal, mas é mais propenso ao bem. E como ele fala no final, né,
O homem de lá ainda é de carne. Então, quer dizer, nesses mundos primitivos, provas, expiações e regeneradores, ainda o espírito reencarna na matéria, né? No corpo físico que a gente tem hoje. Nós, como aqui ele diz, nós vamos ser sujeitos às vicissitudes, os vícios, né? Somos completamente... libertos só se acham os que são completamente desmaterializados, né? E além de ter provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Então, quer dizer, nesses mundos de regeneração, não existe mais a expiação, vai existir as provas. A expiação nada mais é do que a gente pagar pelo erro que a gente fez, né? Se eu tirei a vida de alguém, eu vou ter que também passar por isso, esse tipo de situação, para sentir na pele aquilo que o outro sentiu. Essa é a expiação, praticamente disso, é sentir na pele o que a gente fez ao outro. A prova, na realidade, é nada mais do que testar as nossas qualidades, se nós melhoramos, né? Seria, eu venho numa família que eu preciso testar a minha paciência. Isso é uma prova, não é uma expiação. Porque no mundo espiritual a gente precisa lembrar também que a gente vai estar estudando, a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar com todos os trabalhos, as mesmas coisas que tem aqui, às vezes até mais. E aí, quando a gente está preparado, a gente pede a reencarnação para vir para a Terra e testar essas coisas, essas qualidades, teoricamente, esses defeitos, que nós corrigimos lá, nós vamos pôr em prova aqui. Então, essa é a prova, a expiação. Nesses mundos não vão existir mais. Então ele começa a vir na propensão do bem, né? Mas isso são questões que demoram anos e anos e anos e anos para acontecer, né? Por quê? Porque como essas evoluções nos mundos, elas acontecem baseado nas leis do progresso. Então é tudo dentro da vontade de Deus, da espiritualidade. Não é igual nós que queremos as coisas do dia para a noite, vamos lá e fazemos do jeito que a gente acha, da forma que a gente acha, se está certo ou não. É tudo muito perfeito. Então por isso que essas transições elas demoram muito tempo, anos para acontecer. A nossa já começou, mas quanto tempo exatamente vai ocorrer para sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Não sabemos, né? Somente a espiritualidade mesmo é que sabe exatamente o dia e a hora que esse mundo vai mudar. A gente sabe que está mudando, sabe que está ocorrendo, mas não sabe quando vai terminar, só sabe que teve o início. Então isso é tudo dentro da vontade do Criador, de Deus, né? E para onde, né, nesse caso, nós, espíritos, estamos caminhando? Se estivermos trabalhando como temos que trabalhar, com amor, com a dedicação, né, deixando todos os nossos vícios, corrigindo as nossas imperfeições, nós vamos estar caminhando para as próximas encarnações e para esse mundo. Porque quanto mais o espírito também evolui e se corrige, mais, né, ele vai se aproximando desses mundos. Ele simplesmente só adentra esse se ele tiver condição de estar lá. Como aqui ele fala, né? Perfeita equidade preside as relações sociais. Quer dizer, já se tem mais harmonia entre a questão social, né? Não tem mais o que a gente vê hoje, as guerras que tem, né, entre várias situações. Lá é mais amor, é presidido com mais proximidade, né? Somos mais afetivos, né? Somos mais amorosos. Então ele começa a trazer. E todo esse intuito ele tem por quê? Se a gente for pensar, quando Deus criou o espírito, né, simples e ignorante, com o objetivo de chegar à perfeição, o mundo também ele vai chegar no mundo perfeito, o mundo puro, né? Então, os dois, tanto o espírito quanto os mundos, eles precisam também caminhar juntamente. Passando da regeneração, como aqui ele fala, é um mundo transitório, né, dos mundos felizes, né? Ele vê que ele fala sobre calma e repouso, aonde o espírito ele vai continuar se depurando, ele vai continuar se melhorando, se purificando. Ele não está totalmente puro, né? Quando ele sai da regeneração,
ele já começa a entrar num mundo ainda mais evoluído, que são os ditosos ou mundos felizes. Nos mundos que chegam a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas. Então, é bem diferente do que a gente vive hoje, né? Como toda parte, a forma corpórea, aí sempre é humana, a forma, tá? Mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, aqui ele já está dando uma dica que nesse mundo, nós não vamos reencarnar mais na carne, né? Mas na matéria. Já é um mundo mais evoluído. A forma do nosso perispírito lá, quando ele fala, é a corpórea, é o que a gente tem hoje, só que não está mais na carne. A gente já está num mundo mais evoluído espiritualmente, já está mais, não tem mais a necessidade da reencarnação na matéria, né? Como ele diz, mais embelezada, aperfeiçoada e mais purificada. Então, quando começa a se entrar tanto no mundo de regeneração, quanto no ditoso, ou quanto depois a gente vai ver nos mundos puros, né? É tudo mais aperfeiçoado e mais belo. Então, a forma como ele fala que é aperfeiçoada e bela, os animais são aperfeiçoados e mais belos, a natureza é mais aperfeiçoada e mais bela, é tudo evolução. Então, tudo acompanha uma mesma sincronia, né? Então, tudo é melhorado. O corpo, nada tem de materialidade terrestre, então não é carne mais, que a gente está acostumado aqui, né? Aí não está, cadê? O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está consequentemente sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Então, quer dizer, não tem mais doenças, não tem mais a deteriorização da carne, né? Não tem mais a predominância que a gente vê na matéria, é tudo mais evoluído. Então, doenças nesse mundo não existem mais, porque não é lógico, se um mundo evoluído, onde os espíritos são mais evoluídos, ainda existir doenças. Doenças, nesse caso, eles estão nesses mundos onde a gente vive, de provas e expiações, de regeneração, ainda é necessário para as provações do espírito na carne, né? Então, as doenças, na realidade, elas vêm na carne, que é justamente para provar alguma coisa que a gente fez, né? Algo que a gente cometeu de errado, que a gente precisa passar. E quando o espírito se purifica e se liberta disso, não tem mais a necessidade. Então, quando ele chega nesse tipo de mundo, ele não tem que passar mais por nenhuma provação forte. É claro que aqui ainda, lembrando que a predominância aqui já é totalmente do bem, mas ainda existe o mal. O mal não deixou de existir nesses mundos. Não como na Terra, né, nas provas e expiações, nos mundos primitivos de regeneração, ele ainda está lá, em menor grau, né, de outras formas, mas ainda existe, porque o espírito ainda também não é totalmente puro, né? Ele é mais depurado, sim, mais evoluído, sim, só que ele não é totalmente perfeito, então ele está sujeito aos erros também. Então, a gente achar que espíritos superiores, né, não possam errar quando reencarnam, quando é que eles falam, a gente está enganado, porque quando os espíritos vêm para a Terra, eles estão sujeitos a tudo que a gente está passando por aqui, a todos os vícios, né, a todos os tipos de perversão, como falou aqui, a tudo. Se ele se deixa entrar numa situação dessa, por mais evoluído que ele seja, ele está errando. Então ele não é perfeito ainda. Mais apurados, os sentidos são aptos à percepção, a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite a locomoção mais rápida e fácil, em vez de arrastar penosamente pelo solo, desliza, é bem dizer pela superfície ou plano na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade. Em qualquer lugar de semblante descorado, abatido pelos sofrimentos e paixões,
a inteligência e a vida cintilam o fulgor que os pintores hão figurados no nimbo ou a auréola dos anjos. Quer dizer, a locomoção é mais fácil, né? Porque a gente não tem o peso da matéria mais, o espírito não carrega mais esse peso, essa carne que a gente tem, né? Porque isso para o espírito é pesado, a gente sabe que a matéria é densa, é pesado. Quando ele está nesses mundos, ele está livre, né? Ele está mais solto, como aqui fala. Para quem lê André Luiz, eles falam das palavras volitação, é isso. Ele anda, na realidade, ele flutua, né, de forma mais rápida. Ele vai aonde ele quer muito mais rápido que o corpo físico faria, né? Então ele tem essa leveza. Mas por que ele tem isso? Porque ele alcançou, o espírito, na realidade, a evolução necessária para chegar a esse mundo. Então teve todo um trabalho para ele chegar até esses pontos. Então é um mundo onde ele já está assim, mais próximo da perfeição. Lembrando, ele não é perfeito ainda, ele não é puro ainda, ele está caminhando, ele está evoluindo, né? Ele está trabalhando também para melhorar as próprias qualidades, corrigir os seus defeitos, para que ele atinja a categoria de espíritos puros. E aí, quando ele atinge essa categoria, para que mundo que ele vai? Os celestes ou os divinos, que é aonde a categoria de Jesus Cristo vive. Os espíritos puros, ó, são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. Então é o nível máximo, que é o que Deus quer para todos nós. Nascemos simples e ignorantes, mas chegaremos à perfeição. Então todos nós aqui, um dia, vamos morar num mundo desse. Quando? Não sabemos, né? Vai muito tempo, porque se nós estamos ainda passando pelo mundo de regeneração, ainda temos que ir para o ditoso para chegar nesse. Isso vai a critério da evolução de cada um. Se quanto mais, né, a gente cumprir o que o Evangelho diz, né, fazer as coisas corretas, trabalhar no bem, no amor, na caridade, corrigir os nossos problemas, mais rápido a gente atinge isso. Mas para isso leva tempo. Ó, não ficam, contudo, esses espíritos presos à sua habitação. Então eles não têm uma habitação fixa, vamos dizer assim, como os homens na terra. Podem, melhor do que outros, estar em toda parte. Então quer dizer, os espíritos que habitam esse mundo, eles podem estar em qualquer lugar desses outros, diferente dos que habitam os mundos anteriores. Então, os que habitam os mundos anteriores, eles não conseguem acessar os próximos mundos se eles não tiverem a evolução adequada para isso. Agora, os que habitam esses mundos celestes e puros, eles podem vir para qualquer um outro a qualquer momento, assim como Cristo veio para a Terra, né? Assim como outros missionários ou como outros espíritos puros foram a outros mundos também ajudar. E o que acontece quando esses espíritos vêm, né? Eles vêm justamente para ajudar aquela humanidade, aquele mundo a evoluir. Assim, na Terra que a gente conhece, como Jesus Cristo veio há 2000 anos, né? Trazer todo o conhecimento para que a gente consiga, como ser humano, como espíritos, evoluir para conseguir atingir esses planetas. Então os estágios deles, na realidade, a doutrina espírita nos mostra que são 5 até a gente chegar. Nós estamos no 2º ainda, indo para o 3º, né? Então, quanto tempo a gente tem para chegar no próximo? Quanto tempo a gente já viveu, né? Se a gente for fazer uma análise, nós já vivemos milhares de vezes. Lembrando que o espírito, ele passa por todos aqueles reinos que eu falei, né? O mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então, quantas encarnações a gente já teve? Em quantos mundos? Várias, né? Várias. Podem ser no mesmo mundo? Podem, como não, né? Então, o que seria, como eles falam, da transição planetária, né, dos mundos?
é esses períodos, né, que aqui indica na seta, que o mundo sai de um para o outro. É onde ocorre a transição. A transição ela ocorre nesses pontos, que ele está saindo de uma categoria e indo para outra. Mas ele está transitando, né? Ele está saindo, ele está deixando algumas coisas para começar a aderir outras, né? É a mesma coisa como a gente vê recentemente, por exemplo, a gente ouviu falar na eleição dos Estados Unidos, né? A transição entre um presidente e o outro. É claro que aqui é muito mais complexo, mas é a mesma coisa, é o período que acontece aquilo. É o período que um vai começar a assumir o que o outro, né, trouxe. Então, provas e expiações, primitivo para provas e expiações ele leva um tempo, provas e expiações para regeneradores ele levam outro tempo, regeneradores para ditoso outro e ditosos para celeste outro. Mas pode pular categoria? Não. Não, porque existe a lei do progresso, né, que são as leis de Deus. Ele tem que obrigatoriamente seguir tudo isso. Assim como nós espíritos, né? A gente não consegue pular de uma categoria para outra quando a gente quer. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se corrigir, a gente tem que melhorar. Eu não consigo sair de uma inferior e já ir para uma puro, né? Em poucas encarnações. A gente precisa passar por todas as etapas. Aí é onde entra todas as leis, né, que Deus criou, né? Que é tudo muito perfeito e a gente não percebe o que acontece por trás, né? Mas está acontecendo em nossas vidas, está acontecendo nos mundos. São coisas que a gente não vê, mas às vezes a gente sente, né? Como essa transição que está acontecendo, como essa pandemia que está acontecendo. Muita gente sente isso, sente que o mundo está mudando, que as pessoas estão mudando, né? Sente que as coisas estão caminhando para o lado correto. Se a gente for pensar que no caso da nossa pandemia hoje, o que aconteceu, isso estava tudo nos planos da espiritualidade. Não é um acaso. Isso já estava tudo arquitetado. A hora que nós sairmos disso, a gente vai ver que as coisas, em muitos aspectos, melhoraram. Se a gente fizer uma analogia, a gente olha para o hoje e vê que muitas coisas já melhoraram, por mais que tenha que ter vindo esse tipo de situação. Então ele vem que é justamente para fazer essas organizações, porque um mundo de regeneração para onde está aí na Terra, né, ele tem que ter pessoas mais evoluídas, né? Como é que você vai fazer uma transição para um lugar desse e continuar com as mesmas pessoas, vamos dizer assim, com os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e as mesmas formas que no mundo de expiação? Não é compatível. Não é compatível. Então precisa-se dessas mudanças. Então essas mudanças fazem com que todos nós nos melhoremos, para que a gente possa evoluir, para que possa depois adentrar a um mundo desse ou não, né? Aí vai da evolução de cada um, né? Ah, mas como que funciona? Isso a gente não sabe. Isso daí na realidade é obra de Deus, da espiritualidade. Podem ser que muitos espíritos já estejam sendo preparados para vir nas próximas reencarnações. Pode não, com certeza tem muitos espíritos sendo preparados para vir nas próximas reencarnações, para trazer esse mundo mais para o regenerador. A gente pode ver pelos filhos de quem tem filhos, netos, sobrinhos. É uma geração nova que está vindo. Se a gente vê mais evoluído, mais esperto, para quê? Para continuar o trabalho, né, de regeneração, trazer o mundo para um outro patamar, para uma outra forma. Mas e quem não mudou? E quem não melhorou? Volta para provas e expiações. Se a Terra vai para a regeneração, terá outros mundos de provas e expiações, que é o que mostra aqui. Então não é só um mundo primitivo, um mundo só de provas e expiações, um só de regenerador, um só ditoso ou um só celeste. São vários, né? É que nós estamos acostumados a ver só a Terra como planeta de encarnações, mas nós estamos dentro de um universo que é infinito, que tem trilhões de galáxias. E pode ser que tenha outras galáxias aí que
que tem o mesmo sistema solar que nós temos aqui, com os mesmos planetas, com os mesmos mundos primitivos que estão sendo criados, provas e expiações, regeneração, ditosos, né, celestes. Então a gente não pode ser simplesmente achar que nós somos únicos e exclusivos que estamos aqui. Não, né? O universo é gigantesco, o universo até hoje ninguém provou o fim dele. Então pode ter milhões, né, de outros mundos de provas e expiações, milhões de outros mundos regeneradores. Ah, mas quem desencarnou aqui na Terra vai reencarnar no mundo de provas e expiação na Terra? Não, se ele já tiver evoluído, ele pode reencarnar em outro mundo de regeneração. Ele pode ir para lá, né? Que é o que acontece nas encarnações, nos diferentes mundos. É o que vai acontecer com todos nós. Se a Terra, onde nós estamos hoje, ela não estiver mais como provas e expiações, quando formos reencarnar e precisarmos reencarnar no mundo de provas e expiações, nós vamos para outro mundo, não vem para esse. Assim como quem saiu das provas e expiações agora, né, e já está mais evoluído, pode ir para um outro mundo diferente de regeneração. Assim como quem sai de regeneração para ditosos ou felizes, assim como celestes ou divinos, né? Então não existe um mundo fixo, né? A gente conhece a Terra, mas existem vários mundos, são vários planetas, né, de reencarnação. Ah, mas para quem leu, por exemplo, A Caminho da Luz, quando ele fala, Emmanuel fala da gênese planetária, ele explica bem isso uma parte. Quando ele fala do planeta de Capela, né, exilados de Capela, na realidade não é que os espíritos lá foram exilados, vocês não merecem mais ficar aqui. Não, não é isso. É que o mundo, né, de Capela naquela época, ele estava transitando igual o nosso está hoje. E aí o que aconteceu? Aqueles espíritos mais atrasados, né, que não evoluíram, aonde que eles reencarnaram? Na Terra. Aqui, lá no começo. Foram eles também que ajudaram no progresso da nossa Terra. Foram eles que ajudaram os espíritos que estavam chegando naquele momento a evoluir, tanto os espíritos quanto a Terra. Por quê? Porque, querendo ou não, eles são espíritos mais avançados do que quem estava chegando, porque eles já viveram em um mundo anterior. Ah, mas por que eles não entraram, não continuaram no mundo de Capela? Porque não era mais compatível. O mundo evoluiu, eles não. Então eles precisaram voltar para a Terra, no caso que era um mundo de provas e expiações, passar tudo que eles tinham que passar novamente, aprender tudo que eles tinham que aprender novamente, se corrigir. E ainda assim, aqueles que conseguiram, né, se corrigir e ajudar na evolução da Terra, eles voltaram para o mundo de Capela depois da desencarnação. Mas aqueles que não se corrigiram, eles continuaram no mundo de provas e expiações. É o mesmo que acontece com todos nós. Se a gente não evoluir, o que a gente vai acontecer? A gente vai ficar no mesmo lugar. A gente não vai retroagir. A gente vai continuar no mesmo lugar. Isso não é um retrocesso. Na realidade, eu vou para onde eu tenho que ir. Então, e os espíritos superiores, né? Celestes, que moram, vivem lá, celestes, eles podem reencarnar em algum desses mundos? Pode, né? Se a gente for ver assim, depois que o espírito ele se depura, ele fica puro, ele não tem mais a necessidade da reencarnação, né? Ele não precisa mais, né? Mas pode ser que ele precise reencarnar no mundo inferior, mais inferior, para ajudar a humanidade a evoluir, assim como Jesus fez, né? Jesus, espírito puro, ele reencarnou na Terra para orientar toda a humanidade ao caminho. Ele tinha necessidade? Não. Mas ele veio como? Como missão. Então esses espíritos mais evoluídos, que não têm mais nenhum tipo de expiação, vamos dizer assim, mas às vezes pode ser que tenha alguma prova,
eles podem vir com uma prova, com uma missão, assim como os exilados de Capela reencarnaram aqui. Não era uma missão, é claro, né? Era algo que eles tinham que reencarnar no mundo adequado para eles, mas eles ajudaram na evolução. Então, aquele que está mais adiantado, ele pode voltar para um mundo mais anterior e ajudar a evoluir, a orientar, porque essa é a vontade de Deus, né, do Criador. E se a gente for parar para pensar, sempre tem alguém que conhece mais ensinando a gente. O professor não ensina o aluno a ler e a escrever? Então, nesses mundos, todos eles sempre vão ter almas, espíritos mais evoluídos para ensinar a gente a melhorar. Assim como veio Jesus, depois veio Allan Kardec, né, que a gente conhece, a mostrar o Espiritismo, Chico Xavier, né? Tem aí Divaldo, tem várias outras personalidades que aparecem, que na realidade são destaques, são mais evoluídos que nós, que estão nesse mundo, com essa tarefa de orientar a gente. Porque se fôssemos todos iguais nesses mundos, a gente não ia conseguir evoluir e pular de um para o outro. Então, essas encarnações, mas eu tenho que encarnar, uma pergunta frequente de muita gente, mas eu tenho que encarnar em todos os mundos que são de provas e expiações? Não, né? A partir do momento que eu encerrei todas as minhas provas, né, naquele mundo, naquele estágio, vamos dizer assim, eu não preciso mais passar por todos eles. Pode ser que tenha aí 1 bilhão. Não, eu não vou precisar encarnar em todos. Basta eu encarnar em alguns deles para cumprir as minhas provas e expiações. A partir do momento que eu encerrei aquilo, que aquele mundo já não é mais compatível comigo e eu já estou mais evoluído para um outro, eu vou para o próximo. Então eu pulo de faixa, vamos dizer assim, eu saio de um. Então não tem a necessidade de, tem 1 bilhão de primitivos, 1 bilhão de provas e expiações, vou ter que passar por todos? Não, é só até a alma estar elevado o suficiente para ir para outro mundo. É assim como é na nossa escola, né? Saio da primeira para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente, né? Eu preciso passar por todas as faculdades? Não. Eu preciso fazer tudo que tem? Não. Eu faço o que é para mim e atinjo o ponto de evolução que eu cheguei. Nos mundos é as mesmas coisas. Encerrei o que eu tinha de regeneração, já estou apto a viver nos mundos ditosos, vou para lá. Então, é isso que funciona, é assim que funciona a pluralidade dos mundos e as encarnações em diferentes mundos. Para quem lê, por exemplo, as obras de André Luiz, em alguma delas ele cita até assim, o ar e as formas de como são mundos mais evoluídos e mundos menos evoluídos. Então, ele sabe que quando ele desce para aquelas ondas, aqueles mundos, vamos dizer assim, zonas umbralinas, né, vê que lá é mais denso, é mais pesado, né? Existe ódio, rancor, né? Existe todo tipo de maldade lá nesses mundos, que também são categorias de mundos, né? E veja, quando eles descem, né, eles visualizam os outros, né? Os outros não visualizam eles, também pela questão da sintonia que eles estão. Então eles são superiores, eles vêm socorrer os sofredores, né? Os sofredores não enxergam eles, mas eles enxergam. A partir do momento que eles mudam, no caso, a vibração deles, eles se apresentam. Da mesma forma, é nos mundos mais evoluídos. Eles sentem mais leveza, eles sentem mais pureza. E também eles precisam se adequar aos mundos que eles estão entrando. Então, por isso que ele fala em todas as outras partes que o primitivo, quando a gente vê, ele é matéria densa pura, mais pesada. Quando ele vem para o provas e expiações, matéria também pura, densa, só que ela é menos pesado que o primitivo. Então já está mudando, o mundo já mudou, o espírito ele precisou também se adequar àquele mundo.
Quando ele sai do de provas e expiações e vai para os de regeneração, é menos denso que os outros dois, é mais leve, também se adequou. Quando ele sai desse, vai para o ditoso, é mais leve ainda. E quando ele vai para os celestes e divinos, aí tem toda a leveza de um espírito puro, né? Não carrega mais nada. Então tudo, gente, que a gente vê hoje é evolução. Então não somos só nós que evoluímos, tudo na obra do Criador evolui. Assim como nós temos as nossas pluralidades das existências, que são as reencarnações, existem as pluralidades dos mundos. Em qual que eu quero viver, né? A gente precisa pensar assim, em qual que eu quero viver? Em um que predomina o mal, né? Em um que só tem o mal como predominância, que é a Terra hoje, ou eu quero ser melhor, para lá na frente eu também viver em algo melhor e conseguir conquistar, no caso, a perfeição total. Ou para mim tá bom assim, eu quero continuar em mundos assim. Porque isso tudo só depende de nós. Lembrando que provas e expiações, na realidade, é como ele falou, são mundos de sofrimento. É mundos onde nós reencarnamos para quitar as nossas dívidas, né? Moral, espiritual, evolução do nosso espírito, pagar as nossas dívidas, quitar os nossos erros com os nossos semelhantes, né? Então é um mundo de sofrimento. Será que a gente quer continuar vivendo nesse tipo de mundo, né? Então isso é mais só para a gente entender, né, como que funciona tudo isso, né? Porque, como eu falei, pluralidade dos mundos vai muito mais além do que isso daqui. Isso daqui é bem o básico. É só para a gente entender que assim, nós não somos só nós no universo, né? Não é só porque a Terra é que tem, a gente sabe que tem encarnação, que nós somos únicos e exclusivos aqui. Não, existem muitos outros planetas iguais à Terra, inferiores à Terra e mais evoluídos que a Terra. Então é só para a gente saber que somos um grão de areia, né? Um pequeno grão de areia naquela imensidão da praia. Então quem somos nós, né? Nós somos muito pequenos. Era mais para esclarecer como que isso funciona e como que queremos reencarnar, né? Aonde queremos reencarnar. Então, se Deus criou todos nós como simples e ignorantes, e a tendência é chegar a esses mundos celestes ou divinos, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Que todos tenham uma boa noite, que Jesus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Tudo bom? Vamos fazer a oração final então? Vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando fundo, vamos agradecendo a mais um dia aqui no André Luiz, a mais um domingo. Que a espiritualidade sempre esteja conosco, nos acompanhando, nos abençoando. Que nessa reencarnação nós consigamos evoluir cada vez mais, ainda que na nossa lentidão característica, ainda que com os nossos defeitos, mas sempre lutando para nos melhorarmos. Essa reencarnação tanto pedida do lado espiritual, e agora que conseguimos, junto com a nossa família, com nossos entes queridos, até mesmo em ambiente de trabalho, das nossas amizades, que nós consigamos tratar o outro de uma forma mais amorosa, que nós consigamos também gostar mais de nós mesmos, que nós consigamos nos perdoar quando nós erramos, que nós consigamos caminhar em direção a algo melhor, ainda que nessa reencarnação nós estejamos muitas vezes tristes, muitas vezes desamparados, muitas vezes nos sentindo invisíveis perante a sociedade, que nós consigamos identificar algo melhor na espiritualidade, que nós consigamos ter sempre essa chama acesa dentro de nós, a esperança de algo melhor no futuro. Então, sempre querendo nos melhorarmos,
Vamos fazendo uma oração do Pai Nosso para terminar o dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja.